Aqui estamos, Oi, tudo bem? então, pessoal, boa tarde. Eu confesso que estou nervosa, não faço isso, não sei fazer isso. Primeira vez na vida que eu vou fazer uma live. Na verdade, eu não sou eu, né? Eu sou o Germinar. Nós somos um grupo que estamos sempre buscando levar informação de qualidade, atualizada, com embasamento científico, sobre parto, amamentação, gestação, puerpério e toda essa fase, né, de vida que geralmente é bem transformadora para as mulheres, para as famílias, para todo mundo que está envolvido. Então, nós sempre fazemos vários eventos presenciais, convidando profissionais que estão diariamente lidando, né, com esses temas, atendendo essas mulheres, essas famílias. E, infelizmente, esse semestre, todas as nossas atividades presenciais a gente não vai conseguir fazer, então resolvemos migrar para o mundo virtual e vamos fazer, né, claro, essa migração contando com os nossos parceiros, as nossas parceiras de sempre. Então, hoje a gente vai ter a primeira live com Letícia Pimentel. Ela é fisioterapeuta, ela é doula, educadora perinatal, consultora de amamentação. É sempre uma das nossas sábias que a gente requisita quando a gente quer saber mais sobre as coisas atuais desse mundo. E convidamos ela e ela aceitou. E a nossa proposta é falar sobre a amamentação nesse momento, né? Nesse momento agora de pandemia e de novos cuidados, né, que certamente a gente vai precisar ter para orientar, para acompanhar essa mulher. Então, Letícia, obrigada por ter aceito o convite, né? A gente fica muito feliz de estar longe, mas estar em contato e conseguir trocar de qualquer maneira sempre as melhores informações, né, com quem é super afinado com todas as evidências científicas e todas as atualizações do momento. Muito feliz pelo convite, já preparei aqui um filtro, você tá vendo que eu só assim para colocar uma maquiagem dessa, ó, Eu tô sem filtro, ó, tô pronto, brilhando. você tá maravilhosa. Feliz pelo convite, feliz de ter sido convidada por vocês, do Grupo Germinar, e por ser a primeira live sua, né? Então eu sei que dá um friozinho na barriga essa modernidade assim que a gente precisa, não vai ter jeito, a gente vai ter que se adaptar a isso. E nessa condição de quarentena é o que está conseguindo canalizar de alguma forma as nossas energias é essa ferramenta aqui, né? Eu também tratei de, na minha página, promover alguns encontros assim, trazendo informações mais atualizadas, embora a gente também esteja nessa fase, nesse período de informações rápidas, a gente tem que filtrar, né? Que tipo de informação a gente vai ter e o que vai ser benéfico, o que vai ser positivo para a gente também não encher a nossa cabeça de coisas de alimentar a nossa mentalidade, nossa saúde mental de forma negativa. Então, é importante buscar fontes seguras de informação para a gente não ficar desorientado, né? E muito obrigada pelo convite. Eu acho que é importante a gente falar que tudo que vai ser falado aqui, de repente, daqui a pouco muda, né? Porque à medida que a gente vai conhecendo mais informações sobre a fisiopatologia da doença, sobre como ela se desenvolve, sobre, né, os encontros que o vírus vai tendo com outras enfermidades, enfim, tudo que a gente fala hoje sobre esse assunto pode não ser mais verdade daqui às próximas 24 horas. Então, né, Com certeza.
Quando falar você que me fez a o gente tem que convite, falar e ir atrás, daí correndo atrás e se atualizando e sempre vai estar mudando, né? sim, sim, porque quando você me fez o convite há mais ou menos uma semana, eu falei exatamente isso, né, Thaís? Super top, vamos fazer, mas a gente precisa conversar um dia antes para alinhar o que que tem de novo, porque realmente a gente sabe muito pouco dessa doença, o pouco que a gente sabe é que a gente precisa se proteger, manter obedientes, né? Temos que ser obedientes nesse momento e viver essa reclusão, mas a gente sabe muito pouco ainda sobre a fisiopatologia e sobre tantas coisas que envolvem, né, essa doença, mas eu acredito que dá para a gente ir atualizando aos pouquinhos, e o que a gente disser hoje é possível que amanhã não seja. Ou seja outra coisa, né? É. Então, acho que assim, a principal pergunta é o que que muda na amamentação por estarmos nesse momento, né? O que que a gente precisa fazer de diferente? O que que mudou? Qual o cuidado mais essencial? Quais os cuidados mais essenciais? Então, a gente tem que pensar de que grupo a gente está falando. A gente está falando de uma puérpera recém-parida, né? Uma mãe que acabou de ganhar o seu bebê, uma mãe que já amamenta um bebê aí de 4, 5, 6 meses, um ano, uma mãe que não é sintomática, né? Ela não tem os sintomas da gripe, e uma mãe sintomática. Então, a gente tem que pensar nesses dois perfis, nesses três perfis. A gente seguir, pensar numa condição de higiene, lavagem das mãos, reclusão, afastamento, isso está, né, a priori o que a ordem é essa, higienização, mesmo para quem já tem um bebê de 4 meses, de 6 meses, já está fazendo a introdução alimentar, higienização. Sintomática, começou a desenvolver algum sinal, algum sintoma da doença, é necessário o uso de máscaras durante a amamentação e durante o dia, né? Inclusive, é recomendado que essa mulher fique dentro da própria casa também, dentro de um ambiente à parte, um quarto que seja arejado, que seja ventilado, sim, mas para evitar um contato maior também com o restante da casa. E durante a amamentação, com a máscara. Uma puérpera, uma recém-parida que está numa fase de amamentação que está iniciando agora, um bebê de 10 dias, de 15 dias, que inclusive puérperas, né, num período pós-parto imediato, são grupos de risco, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, principalmente as mulheres que passaram por uma cirurgia, uma cesariana, eletiva ou não, né? Então, essa mulher sintomática, ela também precisa estar usando a máscara, todas as orientações de higienização e de. E acho que travou um pouquinho lá, Letícia. Vamos ver se ela volta rapidinho. Oi. Recente que mostra que mesmo que a mãe esteja sintomática, não há presença do vírus no leite materno. Olha que incrível, né? Que santo Sim. remédio. E, inclusive, não foi fonte científica, foi dentro de uma matéria. Eu li que eles estão estudando a possibilidade de usar também esse leite, estudando por que que o leite não tem a presença do vírus, né? Ou a presença do DNA do vírus, enfim. E se pode ser usado também no tratamento, porque esse leite, mesmo com a mãe contaminada, não é contaminado.
Então, a criança deve continuar sendo amamentada e deve seguir desde a primeira hora. A mãe sintomática acabou de parir, seja uma cesariana ou um parto normal, manter a hora de ouro é fundamental, tá? Porque, Sim. em tese, essa criança não nasce com o vírus, a gente não tem isso ainda. Os bebês que estão nascendo de Saiu mães um estudo sintomáticas super novinho não estão agora, né? apresentando vírus. Oi? Um estudo no começo do mês agora, né? Com Sim, um grupo de 40 e poucas mães em Nova York que tem o vírus, né? Que algumas assintomáticas, outras com sintomas, mas que nenhum bebê, após o nascimento, apresentou infecção. Então, quer dizer, por aí, não no parto, não na amamentação, então isso tudo a gente continua mantendo, né? Orientando que se exatamente. mantenha. E mais um motivo para que o primeiro alimento dessa criança seja, na hora dourada, o colostro, que vai ser a primeira vacina desse bebê, né? Então, Sim. não é orientado a afastar essa criança. A mãe tem, não sei se é o mesmo estudo, mas crianças que a mãe está assintomática fica no mesmo quarto. Eu vi que no hospital a criança é colocada numa incubadora dentro do próprio quarto, não afasta da criança para manter o aleitamento materno. A mãe de máscara, né, bem higienizada, as mãos higienizadas, se possível um capote, um jaleco, para pegar essa criança e manter o aleitamento, que não, em hipótese alguma, deve ser suspendido. Acho importante também a gente falar nas alternativas mais caseiras, né? Que é o que a gente sempre usou com o bebê, né? Um pano, agora talvez não um paninho tão pequeno, mas um lençol, uma coisa um pouco maior, assim, que cubra né, o resto do corpo que vai entrar em contato. Se a mãe não se Com sentir certeza. segura, né, dessa higienização, a gente sabe que não dá para tomar um banho todas as vezes que vai amamentar, né? Mas se quiser E ter um pouco mais de. pensar que o ciclo da doença é relativamente rápido, né, Thaís? Sim, Então, ela vai ficar em uma quarentena de 15 dias, mas é um ciclo rápido. Ela vai passar pelo processo infeccioso, que não é nada agradável. A gente sabe que nos casos mais graves ela pode evoluir com falta de ar, com tosse excessiva, com uma angústia respiratória, né? Não é agradável. Por certo, ela vai desenvolver uma fadiga corporal generalizada. É um processo gripal, né? Quem é que nunca aham, passou por um processo gripal? sim. Então, se a gente pensar num pós-parto imediato, inclusive aqui fica a minha orientação: mulheres grávidas não tenham medo de irem para o parto normal, para o parto natural. As chances da infecção, da contaminação, né, quando a gente vê puérperas, um grupo de risco, está naquelas mulheres que escolhem a cirurgia, né? A cirurgia por si só já debilita Já esse é um corpo, risco, né? já é um risco. Portanto, as cirurgias eletivas estão sendo controladas, né? Foram suspensas Sim. as cirurgias eletivas. Por que você vai eleger agora uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia abdominal de grande porte? Imagina, você gripada, tendo que tossir, espirrar com um corte na barriga, né? Então, há que se Super, pensar essa eleição, super há que se pensar desconfortável e nessa super eleição. arriscado, né? Porque todo mundo sabe, né, a dificuldade que é você ficar se mantendo, né, com o abdômen todo no lugar e tentando manter posição e tudo após uma cirurgia cesariana com um bebezinho pequeno e ainda numa situação que qualquer situação de mais debilidade imunológica já seria difícil, né? Qualquer, se não Sim, fosse o Covid, uma outra gripe ou um outro infecção respiratória, né? Vamos dizer assim, já seria muito desconfortável, muito difícil. sim. Uma orientação que a gente, ontem à noite, a gente fez uma mesa redonda, né, para a gente atualizar. Eu, você, a colega Helene, que está aqui assistindo a gente. E uma orientação que eu achei bem interessante é que, como a gente está em casa, né, mantendo esse isolamento, quando a gente sai para o hospital para ganhar o bebê,
a gente já está vulnerável, né? Por exemplo, se a gente pensar numa mãe que vai de Uber para o hospital, uma mãe que chega no hospital e em trabalho de parto ou não, mas senta numa cadeira, um vidro, uma porta, que pegue uma caneta para assinar uma admissão de hospitalar, né? Uhum. Então, claro que o hospital está mantendo todo o protocolo de controle de infecção hospitalar, óbvio, né? Assim, a gente está vendo que todo mundo tem se desdobrado a isso. Sim. Mas é importante pensar que se você sai de casa, se você permanece no ambiente hospitalar, seja por algumas horas, por 24 horas no parto normal, a gente tem visto também algumas equipes é, é, agilizando o processo de alta, né? As mulheres não têm ficado tanto tempo internadas, mas o Sim. tempo que ela permanece no hospital, quando ela volta para casa, mesmo que ela não tenha os sintomas, é bom que ela fique atenta, né? Que ela se mantenha num processo, numa condição de reclusão, mantém isso, assim como ela já estava na gestação, no finalzinho da gestação, evitando as visitas, né? Para que ela também observe o que vai acontecer com ela nos próximos dias, nos primeiros dias de pós-parto ou de pós-cirúrgico, se ela fez uma cesariana, enfim. Então, uma orientação interessante é pensar que se você saiu de casa para um parto hospitalar ou para um exame, tudo para que tenha cuidado também nesse retorno e observar nos próximos dias, né? Após o contato com o vírus, você pode desenvolver os sinais e sintomas, se for de se desenvolver, dentro de 7 dias. Você pode começar a desenvolver, né? 5, Uhum. 7 dias. Então, é importante, se você manteve internada, se esteve no hospital, enfim, observar esse retorno para casa nos Sim. dias que sucedem. Apareceu uma pergunta aqui. No caso de febre, mantém a amamentação? Mantém a amamentação, observa e investiga qual é a causa dessa febre, né? Mesmo quando não é uma condição de contaminação gripal pelo vírus, pela Covid, habitualmente as mulheres continuam a amamentar quando tem febre, né? Sim. É É uma muito comum complicação, na por exemplo. cultura, né, Letícia? É muito comum na descida do leite, né? Que a mulher tenha uma temperatura, não uma febre, às vezes nem uma febre, mas uma elevação de temperatura corporal que não se mantém, mas por conta realmente da fisiologia daquela formação inicial do leite, né? Dessas modificações para começar o aleitamento. E isso pode. Isso é um estado febril, né, que a gente fala. Isso, Um estado é. febril, um processo fisiológico esperar uma condição febril do processo inflamatório que a produção de leite produz, Aham, repercute desencadeia. no corpo, né? Uhum. No pós-parto, dentro de 3, 4 dias, em função da demanda do bebê, quanto mais o bebê mama, suga, vem ao peito no pós-parto imediato, dentro de 3, 4 dias ela tem a descida de leite. E aí, nesse terceiro, quarto dia, é possível que ela sinta um volume aumentado, a elevação da temperatura local da mama, né, um pouco mais dolorido, e um estado febril, um estado corporal, né, Uhum. mais elevado, de temperatura elevada. Isso não é necessariamente uma febre infecciosa, é uma febre inflamatória natural desse processo mesmo de produção de leite. Mas se pensar numa febre infecciosa, gripal, um processo infeccioso, não sei, por uma questão pós-cirúrgica, pós-operatória, né? Ou por São as febres uma. que podem vir do processo de aleitamento mesmo, né? Uma mastite, um ducto entupido, Sim, todas essas intercorrências que são comuns de acontecerem durante o processo de amamentação, principalmente quanto mais longo, né, o período de amamentação, é possível exato. que tenha febres aí em alguns momentos. Agora, se a gente pegar esse leite que tá, se a mulher tiver febril, tiver uma condição patológica, e a gente analisar esse leite mostra que tem composições, componentes é, do código imunitário daquela mãe. Então, o que a Sim. mãe está produzindo
para se proteger, para se cuidar, ela está transferindo também para o bebê. Então, está formando no bebê um código de imunidade preciosíssimo. Ela está dando para aquela criança remédio também para se proteger da possível infecção que ela esteja passando. Então, não há necessidade, não há indicação, e pelo contrário, é amamentar sim. Se possível, com uma máscara, porque começa uma febre, até saber o que é, põe uma máscara, né? Que Você vai estar né? protegendo o bebê. Na dúvida, né? Sim. Exatamente. Até porque todos esses outros Travou de processos da novo aqui, amamentação, Thaís. todos esses processos da amamentação que são naturais, né, que podem vir a ocorrer uma febre, a recomendação já é manter mesmo a amamentação, né? A mastite, o ducto entupido ou qualquer outra inflamação, né, que seja uma candidíase local, todas essas intercorrências que podem gerar uma febre e ainda no início pode não, a mulher não ter certeza do que está gerando aquela febre, mas de qualquer maneira, em todos esses processos, a recomendação é manter a amamentação, né? Incentivar ainda mais a amamentação, né? Sim, por certo, por certo. Claro que ela vai precisar de pessoas que a apoiem, né? Pessoas que entendam essa possibilidade dela continuar amamentando, pessoas que possam chegar com ela e oferecer um alimento para que ela para que ela se fortaleça, se revigore, para que ela possa dividir essa função de cuidar do bebê e possa tomar um banho, descansar, dormir para se restabelecer. O sono é restaurador, né? Então é importante que ela tenha uma rede de apoio para compartilhar com ela essa necessidade de amamentar a criança, mas que também ela possa ter um momento de restauração, de restabelecer, de se alimentar bem e dormir, descansar, né? Sim. E fora essa proteção, né, física, assim, do contato, o que mais mudou nessa... Na verdade, eu já estava vendo uma outra amiga também falando de que se as mães encontrarem, né, se as gestantes encontrarem um astronauta na hora do trabalho de parto, é normal, é um astronauta do amor também. Porque Sim, para os profissionais, né, eu acho que mudou também um pouco, né? Então, assim, muito. as mães, tanto no trabalho de parto, como num momento de uma necessidade de contar com um profissional de saúde, o que elas devem esperar, assim, né? Qual que é a conduta? Como que mudou isso para vocês, né? No Então, a gente tem se paramentado muito mais, né? Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de ver a gripe como o resto do mundo vê, né? A gente tem uma Aham. gripezinha e vai trabalhar assim mesmo, né? A gente às vezes não sabe nem identificar o que é uma gripe, o que é um resfriado, né? E se uma criança, um filho nosso tem febre, a gente manda assim mesmo para a escola, né? Isso faz parte do nosso fluxo diário. Mas, em se tratando desse tipo de gripe que a gente tem vivido aí, a gente tomou um cuidado muito mais especial, né? E Thaís travou de novo para mim. Não tô vendo Thaís. Eu tô te ouvindo. Volte, Thaís. Voltou. Pronto. Então, vou falar sobre a minha assistência, né? No pré-natal, tá bem limitada. Eu não estou recebendo mulheres no início da gestação para consultas presenciais. Eu tenho feito consultorias e teleconsultas, teleconsultorias e telemonitoramento. É uma Uhum. norma que saiu do meu conselho, saiu também para medicina, assim, para vários conselhos, né? Que a gente Uhum. não tinha isso no que rege a nossa profissão. Fisioterapeuta, então, que tem que colocar a mão, né? Tem que tocar, tem que sentir o quanto está funcional, fazer testes físicos. É tão difícil atender por teleconsulta. Então, na medida do possível, a gente tem feito teleconsultas para não ter esse contato presencial.
No meu caso, que preciso, obstetras também acredito que sim, laboratórios, né? A gente está minimizando ao máximo o contato presencial, mas a gente não pode deixar de acompanhar e de manter as consultas de pré-natal. Consulta de pré-natal não pode ser suspensa. Algumas clínicas Sim. foram fechadas por decretos municipais, né, estadual, enfim. Mas a gente mantém o pré-natal, que não pode ser suspenso. Então, na medida do possível, a gente está fazendo, mas não presencial. Algumas mulheres, dependendo da idade gestacional, a gente precisa sim, nem que seja uma vez a cada 15 dias, dependendo da idade gestacional, a cada um mês, a gente faz o encontro presencial. Em sala de parto, toda a equipe paramentada, menos a mulher, porque vamos combinar que não deve ser fácil Sim. parir, Não dá, gente. É não deve tanta ser coisa que fácil você parir. tem vontade de tirar tudo já que você usa normalmente, né? Roupa, tudo, vai Imagina. tudo embora, sai tudo, aí vai agora botar uma máscara. Exatamente. Então, a gente tem que promover para essa mulher livre movimentação. Gente, a condição fisiológica, natural do parto, ela tem que se manter e a equipe de saúde tem que garantir isso. Uhum. Alguns hospitais não estão permitindo a entrada de doulas para o acompanhamento de parto, de trabalho de parto e parto. Enfermeiras obstétricas também têm dificuldade. Fisioterapeutas, a mesma coisa. Mais ainda, né? Porque a fisioterapia já encontra uma certa resistência da entrada no hospital, a menos que ela seja do hospital. Mas isso já tem sido organizado e discutido com os grupos, né, de associações, porque é uma lei, né? Não é Sim, justo que a mulher em trabalho de parto tenha que decidir por um acompanhante ou uma doula, né, ou profissional que vai ali assegurar a condição de parto dela, e existe uma lei que garante isso para ela. E essa lei não foi derrubada ainda. Então, ela está em vigor. Nós estamos sim. tendo aí vários decretos semana a semana, mas a lei do acompanhante da doula, a doula é uma lei estadual, e o acompanhante é uma lei federal, né? O pai pode entrar? Tem uma pessoa aqui perguntando. Uhum. Sim, deve Toda entrar, é mulher tem direito. direito a um acompanhante, né? Esse acompanhante de livre escolha da mulher. Acho que o Sim, mais sim, comum, né, o mais usual é que esse acompanhante seja seja o pai. pai. Mas Sim. nada impede, né? Agora, Às vezes é a mãe, às obviamente, vezes é uma irmã, às vezes é uma pessoa muito próxima, né? exatamente, Cada mulher vai saber quem é a obviamente, pessoa que vai te dar mais exato. segurança, mais apoio naquele momento ali, e essa pessoa continua tendo o direito de entrar, né? Com certeza. Obviamente que não é aconselhável que ela escolha alguém que tem os sintomas da gripe, Sim, sim, claro. né? Se o marido tiver com os sintomas, ele não deve ser o escolhido e a gente tem que ter paciência, né? E até mesmo o profissional de saúde, se essa mulher tem uma doula, uma fisioterapeuta, uma enfermeira, enfim, Cabe esse profissional orientar, de né, saúde um também. outro acompanhante, né, nesse caso. Exatamente, exatamente. Ela tem direito, por uma lei federal, a um acompanhante e por uma lei estadual da escolha dela ter uma doula. Sim. Então, as duas leis estão em vigor ainda, nada foi suspenso. E na E é hora do parto, é importante o que que você o falou, é possível que ela encontre um astronauta na sala de parto. A gente vai estar muito mais paramentado, muito mais em condição, até porque a gente está acompanhando também outras pacientes, o médico vai estar tendo outros contatos, a gente está no meio hospitalar, né? Então a Sim. gente vai estar um pouco mais paramentado, sim, para a proteção desse bebê que vem aí, né? E dessa mulher que não tem sintomas. Os profissionais podem estar no momento sem sintoma também, né? A gente só vai saber Sim, se desenvolver o sintoma depois, né? Então, como é que vai ter certeza? Então, todo um sim. cuidado redobrado, mas é, continuar permitindo. O Ministério tem feito
publicações regulares, né, de boletins epidemiológicos com orientações e nada disso mudou ainda com Nada, relação ao acompanhamento do parto, nada, né? Então acho que é importante a gente ter absolutamente ter noção de nada. que continua tendo esses direitos, né? Claro, Isso. sempre bom conversar previamente, se conseguir, né, com o hospital, com a equipe, para evitar ter um embate lá no momento da Mal-estar, entrada, né? o mal-estar na entrada do hospital, na entrada hospitalar, mas acho que se mantém, né? Tudo se mantém. Tem uma outra pergunta que é no caso de extração de leite. No caso de uma mulher que Excelente. resolve tirar o leite, né, quer fazer ordenha ou precisa fazer ordenha por algum motivo, de repente já são mulheres que estão amamentando há mais tempo, e que infelizmente não pararam de trabalhar, por exemplo, uma profissional de saúde, que pode ter voltado da sua licença maternidade e que, né, não quer correr o risco de deixar um leite contaminado, porque está na dúvida qual é a situação dela, né? Já que tem sempre esse período aí de incubação do vírus e que ela está exposta. Então, qual que é a orientação nesse caso da extração do leite? Bom, então, sobre a extração, a gente tem que pensar a real necessidade dessa extração, né? Em tese, nós não estamos, a menos que a gente pense num profissional de saúde, numa pessoa envolvida numa condição política, né, que está à frente aí, mas mesmo assim, é, a gente pode pensar que mulheres que tenham crianças que ainda estão em fase de amamentação, elas podem, embora crianças também não sejam grupo de risco, menos ainda, né, as crianças podem ter e não desenvolver. Mas a gente precisa pensar na real necessidade dessa extração, tá? Pensar assim, que uma mulher recém-parida, eu quero extrair o leite porque eu quero dormir à noite. Não sei. Você está numa condição de adaptação. Você acha que você vai estar dormindo no seu quarto e o seu marido vai estar lá no outro quarto amamentando o seu bebê numa mamadeira? Ou num copinho, que seja? O seu marido também está em fase de adaptação, ele sabe fazer isso, né, com destreza para acalmar o seu bebê. Enfim, eu acho que há que se ponderar a real necessidade de ordenhar para oferecer de outra forma, que não diretamente na mama. E Sim, pensar que se você está em casa disponível para amamentar, que faça dessa forma, né? Porque a gente sabe que a amamentação não é só para nutrir, matar a fome, né? Não é só para isso, existe toda uma necessidade emocional, de conexão, né? E eu penso que esse processo não é só para o bebê, é para você também, e é uma oportunidade, já que estamos em casa para isso. Quantas mulheres que trabalham fora e que agora estão em casa e que podem fazer isso muito bem? Bom, então vamos aproveitar, né? Eu mesma que deixei de fazer tantas coisas, você, fora de casa, a gente tem feito coisas que a gente há muito tempo não fazia em casa. E vamos aproveitar, porque é um momento de reclusão, mas de expansão interior também, né? Essa filosofia que a gente está aqui narrando ao longo dessas semanas. Vamos aproveitar para uma condição interna, individual, né? Bem, mas pensar então numa mulher que precisa sair para trabalhar. eu penso também, de repente, uma mulher que começou a desenvolver algum sintoma e que realmente está com fadiga, né? Realmente está cansada, realmente está precisando, de repente, de um momento maior de repouso e que Recuperar. de maneira, na verdade, se recuperar, né, naquele momento ali. Então, caso tenha, né, esse excesso de leite, que né, nem todo mundo tem, assim, essa abundância para conseguir amamentar e ao mesmo tempo fazer extração, mas colocamos aqui um cenário hipotético de que a mulher começa a desenvolver algum sintoma, está com alguma dificuldade respiratória, e aí, de fato, aquele momento ali vai ser precioso para a recuperação dela. Perfeito, perfeito. Então, a recomendação vai ser um protocolo que a gente já usa para extração de leite. Higienização da mão, lavagem absoluta, existe um passo a passo técnico para lavagem das mãos, né? Não é simplesmente enfiar a mão embaixo da água, passar um sabonete para lá e para cá e pronto. Existe uma norma técnica de lavagem das mãos, quanto
tempo, né? Quais são, lavar as voltinhas, dedinho, né? Ah, Ó, muito bom. unha, Meninos estão aprendendo isso na escola. Suas meninas estão aprendendo também? Faz fofa. aqui, faz aqui. Estão todos fazendo na escola agora. Quer dizer, né? Estavam fazendo Sim, da escola para de estar sim, sim. com As o unhas braço, aparadas, né? né? A gente lavar. Márcia? Sim, a gente vai lavar também até o cotovelo, o antebraço, enfim. Se ela quiser, inclusive, tomar banho antes de fazer isso, ela está em casa, ela pode fazer também. Uso de máscara, ela vai estando sintomática ou não, tá? Estou falando para uma extração. Não há diferença se ela está sintomática Sim. ou assintomática. Ela precisa colocar, porque a gente está aqui falando, está respirando e gotículas estão ali caindo nesse leite, que é vivo, né? Então a gente vai estar alterando sim. É importante saber aonde ela vai ordenhar, que recipiente, de preferência um recipiente de vidro. Uhum. Então é um recipiente adequado também, né? Que esteja esterilizado, colocado lá na aguinha fervendo, secar naturalmente, evitar também ficar passando pano ali dentro. Então, existe todo um processo de extração. Agora a Letícia travou um pouquinho. Mas acho que ela estava já falando de que todo esse processo de extração é super. Voltou. Isso. Então, fizemos a ordenha. A ordenha pode ser feita manualmente, não há necessidade de você ter uma bomba para isso, né? Então, existe técnica também de pegar na areola, de primeiro fazer uma massagem ao redor de toda a mama para estimular. É possível que o bebê mame uma mama e, quando ele mama, estimula a outra mama. Então, ela pode ordenhar daquela mama que foi estimulada, porque o bebê mamou a mama contralateral. Então, existem várias técnicas que ela pode obter para ordenhar um volume maior, inclusive, né? Uhum. E o armazenamento, né? Existe tempos também, se ela vai armazenar um volume maior, 15 dias no congelador, tá? E aí Importante ela pode. rotular, né, Letícia? Até porque nessa dúvida, Exatamente. então, se é assintomática, se não é, né, aquele leite de que período, já é importante rotular, né, para não perder o tempo que aquele leite está retirado e ali congelado. Mas se é uma mãe que depois pode desenvolver sintoma e aí vai ficar com um pouco receosa, mais importante ainda rotular, né, esse leite. Então, você vai colocar a Sim. data da primeira extração. A partir dessa data, você pode consumir dentro de 15 dias. Você pode colocar o leite, por exemplo, extraiu hoje 50 ml. Aí amanhã você faz novamente a ordenha e tira 40 ml. Você pode colocar por cima daquele congelado. É bom lembrar que deixa lá no congelador aquele pote onde você ordenhou, ordenha no dia seguinte e só tira do congelador na hora de fazer o Transferir, né? para transferir, exatamente. Não é tirar do congelador enquanto ordenha para misturar, não. Você vai colocar em cima daquele leite congelado, tá? Sim. Na geladeira 24 horas e fora da geladeira 6 horas. Mas o quanto antes consumir, melhor. Deixa, congela. Não precisa, não vamos esperar 24 horas para utilizar aquele leite. E vai descartar, não tem jeito. Se passar desse período, vai ser descarte, não tem como ficar aproveitando. Para pegar aquele leite congelado, vai descongelar em banho-maria. Uma coisa importante, tenta armazenar o. Não pode,
Não pode descongelar e ficar aproveitando, né? Tem que descongelar e dar para o bebê, oferecer para a criança, né? O máximo que você pode fazer, descongelando aquele leite em banho-maria, mas não é com o fogo aceso, né? Quando a água começar a soltar umas bolinhas assim do fundo, desliga o Desliga. fogo e coloca. Thaís. Oi. Pronto. Depois de descongelado, você pode colocar na geladeira, mas o consumo tem que ser logo, né? Não deve ficar também voltar para a geladeira e usar depois. Tá bom? Tem uma Tá pergunta ótimo. aqui, Thaís, da Hum. Lara Pinheiro. Existe algum cuidado específico com RN relacionado à prevenção do Covid nas primeiras horas de vida? O cuidado da equipe, né? Do contato, escolher um acompanhante que não tenha sintomas, assim mesmo é importante estar com a máscara também, uma coisa que a gente não falou, né? Gente, máscara vai ser parte do acessório nos próximos meses, quiçá anos, tá? Então, vocês já podem saber que vocês vão ter sempre, vai estar sempre utilizando máscara por algum tempo. E uma coisa muito importante, o bebê nasceu, não tem mais essa história de ficar recebendo visitas, nem no hospital, que não está sendo permitida a entrada de visitas, e nem em casa. Então, assim, é você, seu marido ou quem está com você, porque não tem essa coisa de Agora o receber acompanhante amigos. não é o acompanhante do parto, né? É o acompanhante dos primeiros 15 dias. Não pode trocar, a não ser que tenha Não pode sintoma. trocar, Se não. aparecer sintoma nessa pessoa, aí troca, mas se não, fica ela. Não pode, exatamente. Tem que segurar. E assim, eu tenho visto muitas famílias passando ali os primeiros dias que não são fáceis, tendo que se desdobrar nessa função, porque estão sozinhos, não tem mãe. A avó é grupo de risco, o avô, mesma coisa, né? Então não tem essa coisa de ficar trocando, ficar chegando, não tem mesmo. Precisa obedecer, a ordem é obediência. A ordem é essa e não tem como. Segura firme. Eu penso o seguinte: o pai, o acompanhante, quanto mais próximo dessa criança, nos primeiros dias de vida, porque às vezes chega a avó, a tia, não sei quem mais, para dar banho na criança, para fazer tudo que você supõe que você não saiba, você e seu marido. Aí chega um possivelmente mais experiente e você, nos primeiros dias de vida, não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer. Quando essa pessoa vai embora, você continua não sabendo. Então, a prática dos cuidados, daquela rotina ali com o bebê, tem que começar nos primeiros dias, é você mesma. Vamos trocando, vai descansar, vamos ajudar para comer uma coisa mais saudável. Ah, travou, né? Mas a parte ruim dessa falta aí da visita dos avós logo no início. Muito envolvida com isso, e nos primeiros dias não pode ter visita, vai ter que esperar mesmo. Pois é, a comidinha saudável da avó nos primeiros dias, minha, que vai fazer falta. O Mas que tem que pode ir fazer antes, né? Vai antes, faz um congelamento para. isso, o que eu tenho visto é entregar em casa. A avó faz lá na outra casa e Ah, entrega. sim, boa ideia. Eu tenho visto isso. É. Olha, tem uma outra pergunta. E no caso de precisar de uma consultora de amamentação, como que vai ser esse processo, né? Da mulher entender que realmente precisa de ajuda. O que que vai acontecer nesse processo de amamentação? Quais são as dificuldades que vão dar para ela esse sinal de que ela realmente precisa pedir auxílio para alguém e, de fato, que essa pessoa, o que essa pessoa vai fazer, né? Eu acho que de início você já falou um atendimento, um teleatendimento. Acho que de início você já falou que pode começar com teleatendimento, né, com atendimento virtual, mas como que ela vai saber realmente que essa consultora precisa vir, né? Precisa se tornar uma consulta mesmo real. E aí como é que faz nessa hora, né?
Bem, a gente ouve falar isso continua de pé. E dá para se preparar por teleconsultoria, por teleconsulta. Eu tenho feito isso com algumas mulheres, que é informação. Educação perinatal ajuda muito no processo de amamentação, porque às vezes a mulher gestante está pensando só no parto, que vai durar algumas horas. A amamentação vai custar um pouco mais para ela. É importante que ela tenha uma boa orientação sobre a amamentação ainda na gestação. E aí, esse profissional, né, essa consultora, esse profissional que acompanha o aleitamento materno, pode acompanhar, continuar essa assistência por teleatendimento, tá? Quando a mulher sabe, porque lá no pré-natal ela teve contato, né, com uma aprendizagem, um esclarecimento sobre os dificultadores da amamentação, ela vai identificar logo que ela está passando por uma dificuldade e não vai deixar crescer esse problema. A maioria das dificuldades é que a mulher, pelo menos ao meu ver, tá? É uma opinião muito profissional, muito própria. É a fissura, é a ferida no mamilo. Né? Uma mulher que tem uma ferida mamilar, isso gera muita dor, muita angústia, e ela Oh. Você estava falando da fissura. voltou fissura. Então, assim, aparentemente, né, ao meu ver, a minha visão profissional é que a fissura, a ferida mamilar é o grande terror da amamentação, que não dá para amamentar com a mama, com o mamilo ferido, né? Então, se ela teve na gestação uma boa orientação, ela vai começar a perceber que alguma coisa não vai bem e não vai deixar piorar, tá? Enquanto isso, ela está tendo as teleconsultas com a consultora, com o profissional que está acompanhando nesse sentido. Então, a ideia é não deixar o problema se agravar. Sim. Obviamente que, se ela não teve esse preparo na gestação e está evoluindo mal nos primeiros dias, a complicação, né, a necessidade de uma consultora ir até a casa dela vai acontecer nos primeiros dias. Se ela não fizer uma boa adequação nessa mama, né, nos primeiros dias ela já vai ter necessidade. Pega, né? Não pega que não tá legal. É. Então, se essa mulher não teve educação perinatal, não teve alguém uma oportunidade de falar sobre isso, não buscou, enfim, e começa a perceber uma limitação por dor, por ferimento, eu acho que não tem que deixar esperar, não. Chama logo uma consultora e, como uma profissional de saúde. Porque eu tenho, assim, na minha experiência, eu tenho uma experiência boa com os profissionais da enfermagem no atendimento da vacinação dos primeiros dias, né? Você leva o bebê para vacinar logo no iniciozinho, nos 7 dias, logo no comecinho lá, com o recém-nascido, e a enfermeira me pediu para ver a mama, me pediu para colocar a bebê para amamentar e para ela ver se estava legal, se estava funcionando e tal. Eu não se estava fluindo bem. Eu não sei se esse atendimento assim extensivo à amamentação tá acontecendo agora né, no momento da vacinação. Não tenho informação sobre isso, mas de repente é uma coisa que vai ficar um pouquinho falha, né? Um pouquinho de falta de acompanhamento nesse sentido. Porque eu imagino que a vacinação está sendo uma coisa mais rápida, né? Mais sendo feita de uma maneira um pouco mais objetiva para que aquele bebê, aquela mulher fiquem menos tempo ali naquele ambiente, né? Do posto de Sim, saúde. sim. Então, imagino que realmente aí
mesmo só as informações e o contato através da consultora, porque esse contato pessoal da enfermagem com o tempo e tudo na vacinação, acho que não deve estar acontecendo. Não, não, realmente, a gente tem mudado muito, inclusive alguns laboratórios, por exemplo, têm ido aplicar vacina em casa para ser uma coisa mais breve e não ficar de Teste em muita. casinho, de repente, né? Também em domicílio, Sim. né? Atendimentos Agora, assim. agora, a consultoria de aleitamento materno, ela tem sido eficaz fazer por vídeo, sabe? Dependendo muito dos casos. É o que eu falo, identificou uma dificuldade, não deixa aumentar. Não é possível amamentar com dor. Às vezes tem mulher que, não, vou segurar firme, vou segurar, porque a criança está má. Agora pegou, então deixa ele mamar. Não. Se está doendo, vamos rever, vamos avaliar, tira, coloca de novo, adequa bem essa pega, né? Porque a tendência é piorar. Então, aí sim vai precisar, às vezes, de uma visita. Existem consultoras que trabalham muito bem conduzindo a cicatrização da ferida, com laser, enfim, ou tantas técnicas que a gente pode utilizar. A questão da pojadura, algumas mulheres fazem, né, esse sinal de descida do leite de forma muito grandiosa, né? Às vezes elas ficam com a mama muito cheia, muito engurgitado, então às vezes não tem um manejo para fazer a ordenha manual, que é feita manualmente. Então, nesses casos, é possível que ela chame também uma consultora. E é o que eu falei, a consultora sendo profissional de saúde, ela tem toda orientação para saber se paramentar e visitar essa puérpera. E que tem que ser visitado, não pode deixar de acompanhá-la. Eu acho também que, nesse caso aí, a visita também é muito proveitosa, porque muitas dessas técnicas e aparelhos, assim, aparatos, manobras que vocês utilizam nesse momento são fáceis de transportar, né? Então, o Sim, laser e tal, tudo isso pode ser transportado para a residência para da residência. puérpera. Então, não é Sim, sim. difícil, assim, ter um atendimento completo, né? Um bom atendimento, mesmo que não tenha essa possibilidade, né, de se deslocar para uma clínica ou para um local, né? Na residência mesmo é possível fazer a Com utilização de todas essas certeza. técnicas, Com né? certeza, porque, em geral, a maior parte da abordagem que a gente faz, né, o grupo de mulheres que a gente mais atende são mulheres no pós-parto imediato. Que não vão mesmo se Então, deslocar já, né? exatamente. Então, nós consultoras já temos esse cuidado, já sabemos que é um perfil, um público que a gente vai precisar se deslocar para estar com ela. Então, a gente, não por isso, mas a gente não tem necessidade de grandes aparatos, né? É importante que essa consultora esteja de luvas, máscara, cabelo preso, ou de touca, como quiser, jaleco. Se ela puder estar com um jaleco descartável, que aí ela não precisa ir de uma casa para outra com aquele mesmo jaleco de tecido, né? Existem jalecos que é capote, né? De material que a gente pode descartar. Então, todo esse cuidado é muito importante. Uma coisa que eu sempre faço em condição de epidemia ou não entrar de sapato na casa da puérpera. Eu costumo deixar meu sapato lá no quintal. Quando é prédio, eu deixo meu sapato no corredor. Um hábito que eu desenvolvi. Então, o sapato a gente anda para todo canto. Você vai entrar na casa da paciente, da recém-parida, um recém-nascido, então, sapato lá fora. Eu acho que nosso tempo daqui a pouco vai acabar, né? Mas eu acho sim que a gente pode tirar de maior dica, na verdade, de atendimento à amamentação, ao acompanhamento da amamentação nesse período, todos os cuidados de higiene que já são, né, de praxe. Só tá um pouco mais atenta a eles, de repente, sabendo que vão ter mais pessoas ajudando a
a fazer esses cuidados de higiene, né? Não é só o profissional de saúde que vai estar pensando o tempo todo nesses cuidados de higiene, mas a mãe, o acompanhante, todo mundo que tiver e Exatamente. eventualmente até as visitas quando chegar o momento de visitar, né? Tá sempre atento a esses cuidados de higiene no contato com a mãe, com o bebê, né? Com, enfim, com a família nova e ainda bem que nada mudou em relação à amamentação, né? Que a amamentação Muito pelo contrário, agora mais do que nunca, é a amamentação. Eu diria mais, agora mais do que nunca é parto normal, né? O quanto a gente puder encontrar essa vamos fisiologia. ter um momento para falar de parto, hein? A gente precisa falar do parto domiciliar. Tem umas coisas Ó, aí sobre o parto é uma domiciliar. possibilidade. Eu acho que a gente tem que repensar. Tem pessoas importantes aqui acompanhando, todos são importantes, mas tem espectadores aqui que precisam ouvir isso, né? Vamos falar de parto domiciliar. Talvez não é para toda mulher, eu acho que é importante fazer uma boa avaliação de quem é que vai passar por esse processo domiciliar, né? Mas, gente, é no hospital que tem gente doente, ou então vamos criar uma casa de parto, né? Pois Aqui em Macaé tem vários prédios públicos que a gente pode aproveitar e fazer uma casa de parto. Eu acho que vai ser oportuno pensar nisso, né? a importância de uma Muito. maternidade, né? Porque se você tem um espaço, mesmo que não seja uma casa de parto, mas se você tem um espaço hospitalar independente, né, em separado de outras enfermidades, você dá muito mais segurança, né, muito mais tranquilidade para aquela mulher. Ela está indo para um local onde é só realmente para nascimento, Com né? certeza, Não com é, certeza. né, naquela coisa do hospital que todas as outras doenças e todas as outras infecções estão acontecendo ali. Acho que uma maternidade já é um ganho, já é Com uma certeza. tranquilidade. Quem puder ir para uma maternidade já vai mais tranquilo do que quem vai para um parto hospitalar num hospital que atende, né, todas as grandes complexidades, né? Acho que já Sim, é uma sim, tranquilidade. com certeza. Em suma, amamentem e evitem visitas, né? Sim, Eu acho que todas estamos fazendo isso, nem só as que têm mulheres e as que têm bebês recém-nascidos, né? A gente não tem recebido visitas mesmo, e por enquanto os familiares vão conhecer esse novo membro, esse bebezinho, por vídeo, por por vídeo, chamada, muito triste. mas vai acabar, gente. A gente tem que pensar que isso é temporário. Pois é. Então, Pode falar. quer dizer mais alguma coisa? Era isso que eu ia perguntar. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos findando. Tivemos um bom fluxo aqui de espectadores em tempos de quarentena, em tempos de lives, né? E obrigada por poder trazer aqui uma fala embasada, responsável, de orientação, né? Para essas pacientes minhas alunas também, acredito, e seguidores nossos, né, que podem também multiplicar essas informações que a gente trouxe aqui hoje. Pois é. Eu também queria agradecer, Letícia, queria dizer que a gente pretende deixar disponível, né, essa live. Fica disponível 24 horas, mas a gente está tentando deixar isso disponível por mais tempo e, obviamente, repassar, né, todos essas orientações, esses autores, os trabalhos, qualquer dúvida que fique de onde vêm essas informações, né? É só entrar em contato com a gente, fazer a pergunta e a gente manda direitinho para todo mundo ter acesso lá, quem quiser ler diretamente da fonte a informação. E dizer que foi muito bom. Tava nervosa, não tô mais. Então, Viu? decidiu, conversamos. Eu acho que a gente pode Outras fazer outra. virão e a gente aceita sugestões também, né? Para E próximos temas, né? assuntos relacionados ou não à pandemia. Obrigada.